Pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Esse é o Alan, ali tem o Esteban e o André. Resumir os primeiros 10 minutos aí. Boa. A nossa intenção hoje é falar um pouco sobre história de um ponto de vista. Eu não vou conseguir repetir a frase anterior, que ela foi muito sofisticada, né? Mas a ideia é falar Exato. da parte de data psicoterapêutica da origem dos dados e se houve realmente revolução dos bits, né? Se o universo da Marvel seria possível sem Big Data, né? Se os Vingadores foram engenheiros de dados ou cientistas de dados. São questões importantes que a gente quer explorar hoje aqui, certo? Esteban, Alan e André, né? Então, Exato. nessa perspectiva histórica aí da era da informação, vamos chamar assim, a gente não tem muita preocupação de se prender aos livros de história de computação, que talvez muitos de vocês tenham visto, tá? A gente vai meio que transgredir um pouco algumas divisões, até simplificando. Então, na visão de era da informação, né? Alan, por favor, antes dos anos 60, houve algo relevante aí que mereça a gente destacar ou desprezamos tudo que aconteceu antes disso? Bom, em Gênesis, né? Bom, vou pegar um pouco mais para frente. É, talvez, cara, a gente viu, lógico, a estatística, a gente aprendeu na escolinha, assim, né? O, o padre lá fazendo os experimentos com as sementinhas lá para ver qual que combinava melhor e fazendo seus primeiros cálculos matemáticos e estatísticos ali, né? E a gente vem vivenciando aí a matemática e as estatísticas desde então, né? O que isso tem a ver com Big Data? Naquele momento, nada, mas eu tenho que colocar aqui dois pontos importantes que eu acho que nós vamos retomar lá na frente desse papo. A gente viu lá com um dos criadores da computação ali, o Alan Turing, né, falando sobre teste de Turing e quando que o computador conseguiria imitar perfeitamente um ser humano, né? Esse momento chegaria e o teste de Turing seria o teste que atesta ali se a máquina realmente conseguiu enganar ou não humanos que estão de um outro lado de uma tela interagindo com aquela inteligência artificial, né? E hoje nós vemos que essa divagação, né, desse cientista há praticamente 70 anos atrás, isso está se tornando realidade, né? E essa ideia nasceu lá, né? E um outro ponto interessante que a gente tem que citar aqui na década de 50 surgiu o CERN, que foi o Conselho Europeu de Estudo Nuclear, né? E, e aí a gente vai falar de CERN um pouquinho mais na frente, mas o CERN naquela época era uma ideia de compartilhar conhecimento sobre energia nuclear e questões nucleares, né, a nível subatômico, né, que poderia explicar o nosso Big Bang com cientistas ao redor do mundo todo, né? Isso nós estamos falando de 1950 e alguma coisa, tá? E aí acho que seriam dois pontos relevantes que vai se conectar com o nosso papo aqui daqui a pouco, Giovanni. Show de bola, Alan. Aliás, o Alan Turing, não por acaso, o seu xará, né? Acho que isso Cabalístico, né? é cabalístico, né? Aliás, mas bacana. Eu vou fazer a próxima pergunta para o Alan, porque ele é o cara mais sênior, mais maduro aqui, né? Preservando a jovialidade minha, do Esteban e do André, né? Então, Alan, aí, puxa, chegamos nos anos 60, muita coisa aconteceu ali no campo da ciência de computação, né? Acho que muitas coisas relevantes se consolidaram ali em termos de tecnologia de banco de dados, principalmente, né? O que você destacaria desse período e aí depois fazendo a ponte com o mundo entre o LTP e depois o mundo OLAP aí que surgiu nas décadas subsequentes, né?
Você Boa. faz um pequeno painel para a gente poder depois sequestrar o nosso amigo Esteban e o André para nos ajudarem a explorar esse momento de época aí. Vamos entender um pouquinho então dessa curva, né? Nós temos ali em 1970 o surgimento dos primeiros bancos de dados relacionais e tal, né? Não estou dando datas exatas, tá, pessoal? Então, considere aí algo entre 60, 70 e 80. Vários bancos de dados surgem nesse período, né? Dentre eles aí SQL Server, o Oracle e outros, né? E eles ganham rapidamente o mercado através das transações, né? De ser bancos transacionais e de concentrarem todas as transações sistêmicas da época, né? Dessa curva aí da adoção massiva dos bancos de dados, passa a surgir a necessidade, talvez, de relatórios, né? Coisas mais informacionais, né? Coisas mais leitura, read-only ali. E aí a gente vê um movimento dos DW surgindo mais para a década de 80, né? O Data Warehouse. E aonde o report, algo mais estático, começava a se formar. Nesse momento aí, acho que você falou duas palavrinhas super importantes. O LTP e o OLAP, né? O LTP focado na parte transacional e o OLAP focado na parte analítica, dimensional, né? O que difere esses dois movimentos, basicamente, é a forma com que se modela, né? Um modelado para transacionar, para manter uma integridade transacional das coisas, e o outro modelado para garantir uma melhor leitura da informação, um modelo mais informacional, né? Orientado à leitura. Acho que esses são os dois grandes movimentos que a gente vê até hoje, né? Então a gente não deixou de ter o LTP e o OLAP, a gente só modernizou esses movimentos, né? E aí, logo na sequência desse movimento do OLAP, do DW, a gente começa a ter o BI, né? O Business Intelligence, mais um buzzword que surge para dar o dinamismo necessário que os relatórios estáticos não tinham, né? Então, através da modelagem dimensional, possibilitou-se que os usuários escolhessem seus filtros, aplicassem novas formas de ordenação e assim por diante em tempo real, vamos dizer assim. E isso foi disruptivo. Isso entre 80 e 90, né? Isso coincide, inclusive, com o surgimento do Linux, né? O Linux vem nessa época também. Então, até então, a gente tinha a computação dominada ali por grandes empresas que vendiam tanto hardware quanto software e dominavam tudo isso, né? Então, Na ali a época, gente já... quais eram os grandes players de banco de dados, Alan, que nesse momento aí se Que me vem à consolidaram, né? mente, né? Que me vem à mente aqui, cara, é a Oracle, né? Não temos dúvida aí que a Oracle é um desses grandes players, é um grande player de OLTP até hoje, né? E também de OLAP, não dá para negar. Nós temos a grande IBM aí também, que foi e é um grande player de dados, né? Veio do mainframe, passando pelo DB2, e hoje o DB2 está tanto na plataforma alta quanto na baixa, e também é um grande player até então. Vimos lá o SAS, a SAP com o Business Object, né? O Business Object, se eu não me engano, Giovanni, me corrija se eu estiver errado, ela era uma empresa à parte que Sim, foi comprada pela SAP, correto? exato. Nesse momento aí, anos 80, tinha as grandes empresas de software mais generalistas em termos de dados, Oracle, Sybase, IBM e tudo mais, e tinham aquelas empresas surgindo como soluções especialistas para BI, né? Nos seus primórdios, Cognos,
Business A Objects, Teradata. MicroStrategy, Teradata. Uhum. E aí teve depois um momento de consolidação, que as grandes começaram a comprar essas especialistas. Então, a SAP comprou a Business Objects, a IBM comprou a Cognos, a Oracle comprou a Hyperion, que era uma solução também de planning e tudo mais. Então, esse mercado se consolidou num dado momento, né? Aí, deixa eu aproveitar essa parte, Alan, e puxar um pouco o nosso amigo Esteban aqui. Cara, fazendo um giro de 180 graus, olhando mais no nosso momento atual, hoje a gente tem contato com esses dinossauros aí da época do BI clássico, eles aparecem para nós em algum momento, assim, Sim, aparecem. é Mas eu só, verdade isso? cara, não só é verdade, como é meio que rotineiro, tá? A gente sempre encontra uns netisas, uns bancos muito loucos, tá? Só que antes de comentar um pouquinho disso, eu só queria puxar um pouquinho antes do que o Alan estava comentando, tentando contribuir com a questão de, por exemplo, do LTP e do OLAP, que podem gerar algumas dúvidas, tá? Tentando dar um exemplo nesse sentido, vamos pegar algo bem atual, por exemplo, Bolsa de Valores, né? Cara, hoje em dia, a partir do momento que alguém quer comprar uma ação, cara, pelo celular, comprar ação comprado. Para quem é mais novo, procurem aí o pregão ao vivo, como que funcionava, né? Como que era o sistema de transação naquele momento. Cara, tinha que fazer, preencher um papel, preencher a boleta, tinha que ir cadastrar no sistema a transação, no sentido do LTP, para poder mandar para a corretora, para poder efetivar a compra, né? Só que legal, cara, tem um processo aí muito longo, tem um tempo muito grande até a transação ser efetivamente concluída, né? Com a evolução dos sistemas OLTP, cara, a gente conseguiu reduzir esse tempo, tá? Gente que eu digo, pessoas que trabalham com dados, e diminuir o tempo da entrega dessa transação. E com o OLAP, cara, as pessoas puderam fazer perguntas efetivamente, né? Para perguntar, cara, quantas ações de determinada empresa foram vendidas na semana passada? Quantas foram vendidas no ano, né? Então, o OLAP, ele veio para tentar contribuir com essa análise, assim, pela primeira vez as pessoas puderam fazer perguntas para os dados, né? Cara, traz para mim, por exemplo, qual que é a região que mais compra determinada ação. Ah, cara, pô, é a região Sudeste. Cara, mas qual que é a empresa? Cara, uma empresa da região Sudeste. Então, assim, cara, o pessoal do Sudeste conhece a ação. Outro mercado, outros estados não conhecem. Vamos entender, cara, vamos levar nossa marca para outros estados. Então, nesse momento, teve uma virada em que, assim, cara, a informação passou a ter mais valor efetivamente, né? O Alan falou lá da análise nuclear, que é algo extremamente importante. Mas eu acho que tem uma coisa até mais importante quando a gente fala de tecnologia, que é o dinheiro, né? Então, assim, É mais quando a gente palpável, né? é mais palpável. Quando a gente pensa num contexto financeiro, num contexto onde tem grana, cara, ter uma transação rápida, ter uma resposta rápida para a informação acaba gerando muito valor. E nesse sentido que você comentou, já e agora trazendo para o presente, cara, essas empresas que, pô, utilizavam uns Oracle muito louco, usavam uns Netezza muito louco, cara, elas têm muita informação dentro desses bancos. Então é complicado fazer uma virada, né? Fazer assim, cara, agora eu não vou mais usar. Então, consequentemente, a gente acaba trombando com esses bancos aí dentro dos projetos. E, cara, se a gente for dar um mínimo numa data lá, cara, a gente vai ver informação do usuário de 1970. Cara, não duvido que a gente encontre, né? Porque, cara, ele acabou sendo um silo de dado. Perfeito. E digo mais, hein, Esteban, talvez a Vai gente lá. não deixe nunca de ver esse tipo de aplicação, porque ela tem ali o seu nicho, né, de aplicabilidade. Sim, Então, hoje acho que o que as empresas buscam é soluções especializadas para cada tipo de problema. E ali a diferença é que nessa época que a gente está conversando aqui, o banco de dados ele servia para transacionar, servia para modelar a modelagem dimensional, para a gente fazer report, fazer estatística, etc. O data mining vem nessa época aí também. E então ele era tudo, né? Ele acabava tendo tudo em cima de uma mesma plataforma. Hoje a gente já tem coisas mais especialistas e é para isso que a gente está aqui. Muito legal. Então, deixa eu fazer algumas costuras aí. A gente falou de anos 60, anos 70, muita coisa, os seus embriões daquilo que a gente vê hoje, né, se desenvolveram ali. Então, pegar anos 70, banco de dados relacionais,
elas acontecem ali, a metodologia de modelagem, entidade e relacionamento ganha força, e isso depois se relaciona com o LTP, que ganha força para os processos operacionais das empresas. Assim como nesse mesmo período, dos anos 60 até os 80, a computação saiu dos governos em mainframes, né, em grandes computadores, e foi para as grandes corporações. E aí teve a passagem do downsize, né, como o pessoal comentou aqui no nosso chat, né, a alta computação, mainframe, foi para baixa plataforma, dentro do movimento de downsize para arquitetura cliente-servidor, onde se consolidou esses bancos de dados todos aí, que agora falávamos. Nesse contexto todo aí surge o tal do SQL, né? Ganha força esse cara, né? Então, André, puxa uma cadeira, vem na mesa aqui, já pedimos o seu chopp. Cara, qual a relevância do SQL? Por que esse negócio continua tão importante, cara? Ainda hoje? Boa pergunta. Como você colocou, né, Giovanni, lá por volta de 70, existia um cara chamado Edgar Francod, né, que inventou ali, teve grande participação na invenção do modelo relacional, e ele precisava provar que isso era um modelo que funcionava, né? Então, ainda na IBM, ele começou a demonstrar a viabilidade desse modelo com uma linguagem que na época chamada SQL, né, que era Structured English Query Language, e um pouco mais tarde acabou virando Structured Query Language, né? Por que até hoje se usa isso, né? Como mencionado, né, era uma linguagem em inglês que facilitava a comunicação do ser humano com uma máquina, né, mais especificamente voltado para o manuseio, o trabalho com dados, né? E após isso, essa linguagem foi evoluindo, mas sempre tendo essa mesma facilidade de maneira nativa, né? Então, sempre quando a gente fala de uma linguagem para consulta de dados, a gente fala de SQL, né? Não, basicamente o padrão universal aí para se fazer esse tipo de coisa, independente se é um banco de dados hoje relacional, se é um banco de dados colunar, e assim por diante, né? Acabou sendo uma linguagem bem difundida pela facilidade de trabalho, né? De manuseio ali. Sim. E pela sua simplicidade e alta aplicabilidade, né, nesse universo que se construiu de bases relacionais e tudo mais, ele se eternizou praticamente. Vamos falar mais disso daqui a pouco, né? Poxa, chegamos aí na época dos anos 90, onde aquilo que hoje nós chamamos de BI clássico se consolidou, né? Alan, o que a gente tirou de bom assim desse BI clássico e por que hoje a gente fala, por exemplo, Modern Data Warehousing, né? O que a gente faz diferente hoje e por que aquilo lá do passado era importante? Como que você gostaria de tocar nesse Primeiramente, assunto? é bem legal esse ponto, porque como a gente fala várias vezes aqui nesse talk, né? Na tecnologia nada se cria, né? Tudo se copia e se transforma, né? E hoje nada mais é do que uma cópia transformada do passado, né? Pegamos ali o André deu uma resposta aí retocável com relação ao SQL. Realmente o SQL agregou muito em questão de linguagem de manipulação de dados, né? É a base de tudo. Mesmo que você faça um NoSQL hoje, os usuários te cobram suporte SQL em cima do seu NoSQL. Então é um negócio meio louco assim, né? Então, primeiramente, a gente traz o SQL dessa época. A gente traz a questão de normalização de dados, o que a gente, em todo projeto, apanha para normalizar dados, deduplicá-los, consisti-los, e pode falar, Estevam. O que é normalização de dados mesmo? Desculpa aí. Pô, Ô, normalização de Esteban, dados.
Se eu não sei o que é normalização, você vem falar de denormalização, aí agora eu se pirei, cara. Foi mal. Para falar de desnormalização, temos que falar de normalização, né? Então, a normalização existem algumas regras normais aí, depois eu passo o link aí para vocês, mas é coisa de faculdade de informática. Eu sei que nem todo mundo na Blue fez, e eu dou graças a Deus que não tenha feito, passado por toda essa teoria da computação. Mas a normalização de dados segue 3 regras básicas, principalmente 3 regras. Existem outras regras normais, mas a primeira é que todo dado tem que ter uma chave primária. A segunda é que a relação entre entidades precisa ser gerida por uma chave estrangeira. E a terceira são as consistências, por exemplo, de não nulo, não se repetir entre si, esse tipo de coisa, né? Então, tem algumas regras normais aí que são seguidas na normalização para você criar a relação entre entidade, né? A famosa entidade de relacionamento. E a desnormalização é pegar tudo isso, né? E, eventualmente, criar uma certa duplicidade de dados a fim de facilitar a leitura ou a indexação disso ou a busca disso para um sistema analítico. Às vezes até aceitando a repetição de determinados dados em detrimento da normalização, né? Então, isso seria a normalização. Eu acho que o conceito de normalização é bem legal entender, e a gente traz para hoje para, inclusive, ter uma ideia de qualidade de dados, né? Então, acho que essa questão é muito legal. A desnormalização também, o conceito do OLAP, né, criou-se aí modelagens lógicas, né, o Star Schema, o Snowflake Schema, que vieram dessa época e que até hoje é utilizada em projetos de Big Data. Então, acho que esses seriam os grandes, a grande bagagem que a gente traz dessa época. E o que a gente faz diferente são 2 coisas, basicamente, ao meu ver, tá? A primeira é você ter trocado o esquema, né? Vamos pontuar aqui o que é o esquema. O esquema é aquela modelagem de entidade de relacionamento que a gente cria no banco de dados, né? Então, a gente trocar um esquema on-write, que eu tinha que ter a minha modelagem pronta para gravar meus dados lá. A gente troca isso por um esquema on-read, quer dizer, eu ponho primeiro meu dado lá e depois eu falo como que ele está modelado, né? E essa Caramba, seria a Alan. primeira coisa. Caramba, velho. Que volta para falar que o esquema é o create table da tabela, velho. Exatamente. E a segunda coisa, eu acho que é não ter que ter algo provisionado para ter uma base de dados, né? Então, antes eu precisava do sistema gerenciador de banco de dados, né? O famoso SGBD, né? Ou banco relacional. E eu precisava ter um banco relacional para ter uma base de dados. Hoje, se eu tiver um arquivo TXT separado por vírgula, eu posso... A gente falou disso nos talks passados, mas já podemos dizer que temos nosso banco de dados. Acho que esses são os principais pontos de Legal. inflexão. Show de bola. Eu mal e porcamente diria que as regras de normalização são um código de ética que faz com que os dados se comportem bem, né? Seguindo uma moral de integridade referencial. E a denormalização é quando a gente precisa flexibilizar um pouco a vida, né, para poder fazer o dado ser mais interessante aí para outros propósitos, né? Brincadeiras à parte, tentando correr com essa linha do tempo e a gente chegar em assuntos mais próximos do nosso dia a dia. Anos 90, início dos anos 2000, aí há uma curva paralela da evolução de tecnologia, né? O próprio desenvolvimento da internet trouxe uma série de novos fatores nesse jogo, né? Então aí, Alan, a minha pergunta é:
o que diferencia esses mundos, né? Você, antes da massificação da internet, você tinha, no mundo corporativo, essas tecnologias aí, né? O BI clássico, naquela época, era inovação, era o que havia de mais moderno em termos de data management, né? Mas com a explosão da internet, veio uma onda de inovação que trouxe um monte de novas coisas que parece que foram totalmente disruptivas, né? Onde que essas coisas se encontram? Até Alan, depois Esteban, André, me ajudem a fazer as conexões aí. Aí eu só quero começar o seguinte, você falou 90, né? Ó, atenção, isso cai na prova. Em 91 foi lançado o nosso grande amigo Linux, tá? Então, assim, isso cai na prova. 1991, ele é um ano histórico, porque foi onde, basicamente, aí, tudo começou, quando a gente fala de Big Data. Eu ouso falar E, isso. O Alan que me e em perdoe, mas 99 começou aí. existia a Fundação Apache. E aí, Legal. aí vai ter uma briga feia, porque nós temos o Linux, que é a plataforma utilizada aí, e temos os criadores, né? Surgindo nessa mesma época, em 99, um pouquinho para frente, a fundação sendo criada para gerir softwares open source. Então, só esses dois pontos que são bem interessantes. E cai E na aí, prova. E e cai na aí nesse prova, ponto que ó, cai na prova, essas palavrinhas mágicas, tem a história do mundo open source que vai engatinhando e tem uma primeira grande entrega que é o Linux, né? isso E aí. o Linux depois traz um conceito de distribuições, né? Que vai depois revolucionar muitas outras coisas, né? Não sei se essa era a ideia, né? Mas, É, então, Alan, pela simplificação também, né? Assim, o nosso bom e velho amigo Linux é muito mais simples, né? Assim, os janelistas que me perdoem, mas assim, cara, Linux tem um core mais legal, tipo, funciona bem. Linux, uhul, né? É, Legal, mas voltando à pergunta ponte entre os mundos, né? As grandes empresas que surgiram com o advento da Web 1.0, depois Web 2.0, elas ditaram um rumo da tecnologia, né? Trouxe novas coisas, né? E tentou-se novas coisas, né? E eu acho que é aí que a coisa começa a desandar, né? Porque a gente viu o início da web ali, um grande boom, tanto é que tivemos a bolha da internet, aí o Esteban lembrou isso no nosso pré-talk. Vocês não devem saber disso, mas existe toda uma preparação para a gente fazer o Blue Talk, onde a gente divaga sobre alguns temas, e o Esteban lembrou muito bem, por exemplo, que nesse período aí, nos anos 2000, houve a bolha da internet, né? Várias empresas deram um passo maior que a perna, e muitas pessoas investiram nisso, só que era ainda muito embrionário, né? Faltava muito arroz feijão ainda para o negócio decolar da forma como decolou, né? Elas não estavam erradas, elas só estavam alguns anos antecipadas, né? uhum. E aí o que acontece? Após superar o trauma da bolha, né, do .com, Ah, surgem empresas como Yahoo, Google, né, que começam projetos super ambiciosos, né, de indexar a internet, né? Precisamos indexá-la, precisamos saber tudo que tem aí para fazer o nosso plano de negócio acontecer, né? E quanto mais informação eu tiver de quem fala com quem, quando, quem referencia o que é dito nessas plataformas, é melhor, né? Só lembrando aqui o que acontece nessa época aí, né? A gente tem o nosso saudoso ICQ surgindo e morrendo, né? Praticamente nessa época. O Messenger da Microsoft, surge o Orkut, nossa primeira rede social, né? Que também tem como intuito entender a relação entre pessoas ali, né? E gravar tudo isso para entendê-las melhor. A Amazon começa a
a usar dados para vender melhor seus livros, né? Começa a fazer clusterização, associação entre livros, entre categorias, etc. e tal. Algo bastante embrionário, bastante inovador para a época. Facebook surge um pouquinho mais para frente e o nosso querido Twitter, né? Então, assim, eu diria que essas novas ambições de indexar o mundo que fizeram que as coisas como antigamente não funcionassem mais, né? Antes a gente tentava economizar espaço, gravar só o necessário. Lembrando aqui que em 1990 o HD praticamente não tinha passado de 1 GB, né? E pesava alguns quilos, né? Para carregar era traumático, enfim. Então, nos anos 2000, a gente já está falando de acumular o que eu não sei se eu vou precisar ainda, né? Que foram o que essas empresas fizeram. Então, era um negócio bastante fora da caixa, né? Aí, Sensacional. tentando falar um pouco do viés de infra, eu sei que não é todo mundo que é fã, mas isso que o Alan está falando é bem importante, porque assim, nessa linha do tempo que a gente tem comentado, né, na evolução tecnológica, assim, a gente viu cada vez mais coisas gerando informação, diferentes níveis de informação, seja de um consumidor, de um produto, de uma região, de uma temperatura, que assim vai, gerando diferentes volumes de dados, né? Diferentes tipos de dados. Então, o que que acontece? Cara, esse armazenamento, como a gente consegue analisar isso, como o Alan falou, em 1 giga? Não é possível, né? Então, com a evolução, com o Yahoo tentando indexar a internet, né? Cara, como a gente conseguiria armazenar, como a gente conseguiria processar tudo isso? Tudo acaba casando, assim, né? A TI, ela tende a ser bem linear, quando a gente fala da história dela. Porque, cara, parece um problema, na sequência parece uma solução, né? Então, o Big Data ali, lá, quando o Alan falou Facebook, Yahoo, já tinha não o período paleolítico do Big Data, mas já era algo que começava a engatinhar, né? Porque já tinham visto esses problemas, como eu processo, como eu armazeno, como eu entrego esse tipo de informação que não é mais relacional, por assim dizer, né? Exato. E só um pouquinho de história aí também, né, o Estevam? Temos que lembrar que assim, a ideia de indexar a internet começou em 2002 num projeto da própria Fundação Apache, chamado ApacheNet, né? O ApacheNet é um grande crawler que a ambição era enorme, era indexar a internet como um todo e criar um grande buscador disso tudo, né? Desse projeto NUT surgiram 2 outros projetos, né? Surgiu o projeto Apache Lucene, que vai mais numa linha NLP e Search Engine, e surgiu mais para frente, ali em meados de 2004, 2005, o Apache Hadoop. Nós vamos chegar lá ainda, mas assim, em 2002 estamos falando de indexar a internet através do Apache NUT, né? Deixa eu até propor uma coisa para a gente fazer um conteúdo mais redondinho hoje. Por mais que hajam algumas manifestações janelistas aí, Esteban, a gente vai pular a parte de toda a trilha da Microsoft, que é interessante também, Sim. mas vamos convergir agora nessa onda de Hadoop, né? Sim, puxa, mais 20 minutos aqui, né? A partir do Hadoop, né? O que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa, né? Assim, você quer comentar, Alan, num primeiro momento, para a gente fazer a ligação do Hadoop nos seus primórdios, o que ele provocou a partir daí, porque ele foi tão importante, né? Foi importante, eu diria que mais hoje, primeiro para desmistificar, né? O Hadoop hoje, o Big Data, ele está associado ao Machine Learning e à inteligência artificial, né? Então, o cara que não tem um data lake, ele tá capenga ali na parte da inteligência artificial, do Machine Learning, etc. Mas o Hadoop não surgiu para isso, né? O Hadoop ali, o HDFS, o Hadoop File System, nasceu com uma necessidade muito menos nobre do que fazer estatística, fazer machine learning. Surgiu para resolver um problema de armazenamento de dados, né? Então, onde eu precisava
guardar dados massivo. Imagina que eu tinha HDs de 2 GB, 10 GB, né? E eu queria fazer o download da internet para essas máquinas, né? Então, um HD não era o suficiente. Eu poderia ter um mainframe, mas mesmo um mainframe, ele tinha ali a sua limitação, que para essa ambição gerava 2 problemas. Ter mais de um mainframe talvez não fosse muito viável, né? Um mainframe só não era o suficiente e era extremamente caro, né? Então, eu começo a pensar numa forma de usar commodity, computador comoditizado, quer dizer o quê? Pequenos computadores, né? Computadores com capacidades menores, e colocá-los como se fosse num grid de computadores, né? Mas gerenciados como por uma plataforma que pudesse orquestrar a leitura e a gravação desses arquivos de forma que eu nunca perdesse algo que fosse gravado. Então, a partir do momento que eu gravasse um arquivo ali, eu teria certeza que mesmo que aquele meu nó, onde eu gravei uma parte da informação, ele sumisse, o próprio sistema seria capaz de remontar aquele dado previamente gravado, né? Então, o Hadoop surge nessa necessidade de eu ter que gravar grandes volumes de dados, né? Só que isso gera outro problema, né? Agora eu consigo gravar e ler arquivos de uma forma distribuída em centenas ou milhares de nós. Mas como é que eu contabilizo, né? Então, no caso do Google, do Yahoo, eles gostariam simplesmente de somar quantas vezes um determinado link era referenciado por outros links. Então, era um grande contador de links, né? E para isso gerou-se um outro problema, porque agora eu tenho que recuperar dados de milhares de nós e fazer esse contador não contar dados repetidamente, porque os arquivos estão esparramados e duplicados, triplicados eventualmente, né? E aí surge o MapReduce, que também faz parte futuramente aí do Hadoop, né? Como Hadoop MapReduce, que, por questões de curiosidade, são 2 papers escritos pelo Google, né? O Google File System, de 2003, e o Google MapReduce, de 2004. Nessa época aí, o mesmo louco lá que fez o NUT, que estava tentando indexar a internet, olhou esses papers e falou, poxa, eu acho que eu consigo replicar essa ideia no meu projeto NUT. E ele faz o NUT File System, que é a primeira versão do HDFS, só que ainda dentro do projeto NUT, tá? Então, acho que um pouquinho, já que a ideia é falar de história, tá aí um pouquinho de história. Legal, deixa eu pôr um pouco de maldade. Vai lá, Esteban, se você está animado aí. Não, cara, é que Depois eu faço a minha maldade. o Alan comentou a questão do cluster, né? Eu vi um meme bem legal que simplificou bem a questão do cluster, por exemplo, de pessoas fazendo pamonha, né? Cara, eu tenho uma pessoa fazendo pamonha. Ela faz uma pamonha por minuto. Se eu coloco mais pessoas fazendo pamonha, eu posso ter 4 pamonhas por minuto, né? Então, esse é bem o conceito do cluster, né? Assim, eu consigo paralelizar a produção de algo. Nesse caso, é a análise de dados, tá? Que nem ela falou, pô, se o cara vai indexar a internet, cara, eu tenho muita máquina ali fazendo pamonha, eu tenho muita máquina analisando esses dados e, cara, e dando resultado. E realmente fez muito sentido para mim, porque, cara, a pamonha é o dado. Tipo assim, tá ali, né? Tá físico. Pô, se eu perder uma pessoa, cara, eu ainda tô com a pamonha. Então, assim, cara, pô, Cara, pamonha isso é o é dado cluster. ou quem usa o dado? Ou quem gera o dado? Isso é uma questão... Filosófica, cara, mas essa a gente pode deixar para uma próxima. Mas esse é só um paralelo, assim, que pode simplificar bastante na cabeça das pessoas, né? Porque fala, putz, cluster, nossa, como é que funciona? Eu tenho um conjunto de Coisa máquinas. Não, mágica. cara, você tem ali computadores trabalhando em conjunto em prol de um objetivo, né? Que é entregar o resultado esperado. Então, assim, não é magia, é tecnologia. Olha que legal. Vamos ver. Oi, Ian. Acho que essa frase, inclusive, já é patenteada, viu? Mas tudo bem. Acho que é Desculpa, das meias Vivarina. você é processado. Mas Deixa tá eu bom. puxar o André aqui para essa parte da nossa conversa. O André, o Hadoop
morreu? Ele foi traído? O que aconteceu com o Hadoop, cara? Essa é uma pergunta polêmica, né? Você está querendo me expor aqui no. Não, não, imagina, imagina. Bom, vamos lá, Giovanni. O que eu entendo, tá? E aí abro também para outros comentários aí. Morrer é uma palavra muito forte, né? A gente encontra aí muitos lugares que utilizam o Hadoop, alguns deles estão felizes, outros nem tanto, né? Quando eu digo Hadoop, a plataforma Hadoop que pode ser baseada aí no Cloudera, no HD Insight, assim por diante, né? E essa plataforma, por conter muitos componentes, muitas ferramentas, né? Acaba virando uma solução monolítica ali, né? Eu tenho a ferramenta de streaming junto com a ferramenta de processamento batch, junto com uma ferramenta de integração e junto com uma ferramenta de fazer consultas e análises, uma coisa só, né? E em paralelo a isso, muitas evoluções de tecnologias acabaram utilizando aí, você sempre encontra nessa linha de Big Data, né, obviamente, você sempre encontra uma biblioteca Hadoop aí por baixo, né, um HDFS aí por baixo e tal. Então é meio difícil dizer assim, o Hadoop morreu, né? Igual dizer, o mainframe morreu. Tem muitos lugares que ainda usam, né? Mas talvez a característica tenha sido evoluída aí para algo mais simples de gerenciar, de se trabalhar, né? Muita coisa foi abstraída aí nessa linha do que o Esteban disse, né? Eu tenho que me preocupar lá como é que distribui, como é que vou processar, esse tipo de coisa. Então eu acho que é algo que ainda existe e vai existir por um certo tempo, se não muito tempo, né? Mas que puramente uma plataforma, um ecossistema Hadoop talvez tenha caído em defasagem, né? Eu não sei o que vocês acham aí. O Esteban, até pegando o gancho que o André propôs, qual a importância das distribuições para o avanço do Hadoop, né? E qual foi o limite das distribuições, né? Pergunta capciosa, mas vamos lá, Imagina, né? imagina. Cara, o que acontece, né? O que é uma distribuição Hadoop para um contexto? Nós estamos falando de soluções nativamente open source, né? Só que aí o que acontece? Surgiram duas empresas aí, né, que destoaram no mercado, né, a Cloudera e a Hortonworks, que pegaram essas soluções que a gente está comentando, o HDFS, pegou o MapReduce, né? Cara, embarcou isso dentro de uma plataforma delas, né? Elas otimizaram, elas customizaram e elas entregavam todo esse ambiente Hadoop com um selo da empresa, seja da Cloudera, seja da Horton. Isso gerou uma distribuição. Então existiam distribuições da mesma coisa. Horton e Cloudera, posteriormente veio a Mapr e assim vai, tá? Mas isso é a característica principal de uma distribuição. É pegar essas ferramentas open source, colocar numa caixa e vender, né? Ponto. Né? Houveram aí algumas diferenças em relação a uma usar o TES, a outra não usa, e assim vai, ok, né? Mas essa é a característica principal. E quando a gente fala de onde mais ou menos elas deram errado, é o que o André falou, né? A plataforma, o ecossistema Hadoop é muita coisa. Eu posso ter armazenamento, eu posso ter processamento, eu posso ter streaming, eu posso ter governança. Só que assim, cara, muitas vezes as empresas não precisam de tudo isso. Não tem por que eu comprar o combo se eu só quero a batata, né? Isso meio que gerou-se esse sentimento de assim, cara, eu não preciso ter uma distribuição completa. Eu provisiono o que eu quero e eu uso o que eu quero, né? Seja um Spark, seja um HDFS, seja um Hive, e assim vai, tá? Essa é a que eu acho que foi a sacada que teve essa virada assim, das distribuições para o cenário que nós temos hoje em dia, tá? Aí se o E Alan só quiser complementar. contextualizando, eu acho que o que vocês falaram tá assim
perfeito no nível do porquê que a gente não tem ouvido falar mais sobre as distribuições, mas vamos pensar aqui como que surgiu mesmo, né? Quando o rapaz lá do NUT separou o core do NUT File System, nomeou o Hadoop ali. Inclusive, pergunta aí para a galera que está no chat aí do porquê do nome Hadoop, né? Quem responder primeiro aí ganha uma cerveja do Esteban aí. Que acaba acontecendo? O cara separou ali, era um conjunto de jars, né, de bibliotecas, todas esparramadas, né, com interdependências e tudo mais. Então, realmente, as distribuições, elas foram importantes para colocar isso tudo empacotado, de uma forma que funcionasse realmente, e principalmente para dar segurança para o mercado, que aquilo ali teria um suporte, né? Teria um suporte de alguém por trás que não somente a comunidade open source. Porque nós temos que avaliar também o estigma que o open source tinha até então, tá? Até o Hadoop, até a chegada do Hadoop, a comunidade open source só imitava as grandes corporações, né? Então, nós tínhamos o MySQL, o Postgres, tentando ali alcançar o Oracle SQL Server, né? Nós tínhamos o Linux ou Unix tentando ser ali um sistema operacional de computador pessoal, né? Nós tínhamos lá o OpenOffice tentando ser um Office, né? Então, assim, eram tentativas de copiar e baratear, eventualmente, quase que um hobby de algumas pessoas, né? E o Hadoop foi a primeira vez que o hobby dessa pessoa se tornou a profissão dela. Porque o próprio criador, não vou lembrar o nome do rapaz agora, o criador do NUT, ele, em 2005, o Yahoo, ou Yahoo, né, como a gente conhece aqui, contratou ele para construir o Hadoop para o Yahoo. Então, era um software open source, era feito part-time, o cara dedicava 2, 3 horas da sua semana para mantê-lo, e chega uma empresa e fala, eu pago você período integral para você construir o seu hobby aqui dentro de casa. E nesse momento, as coisas se invertem, né? A comunidade open source acaba tendo um software que o mundo enterprise não tinha. Acaba tendo um paradigma que o mundo inteiro não tinha, né? E quando o Hadoop surge todo esparramado, houve um grande questionamento, principalmente das empresas enterprise, do tipo, tá bom, muito legal isso daí, as redes sociais estão se dando bem usando isso daí, mas isso é impraticável, eu não posso pagar por uma coisa que não vai ter suporte, que não vai ter garantia, e que eu não sei nem se funciona. E acho que é aí que veio a grande contribuição das distribuições Hadoop, né? E aí, qual foi o erro das distribuições? Até dois fatores, né, induzindo um pouquinho. Foi não ter previsto a integração do ecossistema com cloud computing e a separação, o divórcio do Spark com o Hadoop contribuiu com isso, com o surgimento de coisas como Databricks. Sim, fique à vontade quem quiser começar aí. Eu queria que o André comentasse também. Como estamos chegando aqui no nosso horário praticamente previsto, acho que Nosso deadline. essa pode ser a última pergunta e depois partimos para as considerações finais aí, para definição da próxima, que o assunto tem bastante conteúdo ainda. Não, peraí. Antes de só uma coisa para o Alan. Estamos falando da linha do tempo aí, já chegamos em 2005. Bom, estamos falando de Hadoop 2007. Alan, a Blue Shift, né, essa nossa empresa tão amada, trabalha com Big Data há quanto tempo e qual foi a nossa primeira versão de Hadoop? Boa, cara. A gente começou a trabalhar com o Hadoop na versão 0.7 ou 0.8,
Louco. Antes da Precursores. primeira... porque vamos lembrar aqui que a versão 1.0 do Hadoop surgiu em 2011, né? Surge junto com a Hortonworks, inclusive, né? Mas, vou pegar aqui na linha do tempo que eu criei aqui. Em 2007, o Hadoop atinge aí o seu primeiro cluster de mais de 1.000 máquinas, mais de 1.000 nós, né? Em 2008, ele é elegido a um projeto, na Apache eles chamam de Top Level Project, né? Que é um projeto que vai receber investimento ali da fundação. E nesse mesmo ano, em 2008, ele bate o recorde de TeraSort, que é fazer a ordenação de 1 terabyte de dados no menor tempo possível. Ele bate o recorde com 68 segundos. Surge a Cloudera nesse mesmo ano, né? E o Hive já é um projeto interno do Facebook, né? O Hive a gente encontra ele por aí também. Nesse ano acontece o primeiro Hadoop Summit com só 40 pessoas presentes, né? E aí, 2009, a gente vê o Hadoop quebrando o seu próprio recorde de TeraSort, baixando de 68 segundos para 62 segundos. E é o ano que surge o PharmaViews, né? O PharmaViews que é a empresa base para a Blueshift, né? Então, em 2009, eu me aventuro nesse mundo de empreendedorismo para criar uma empresa de previsão de demanda para a indústria farmacêutica, né? Isso 2009. 2010, o Hive se estabelece como projeto top level ele é doado pelo Facebook para a comunidade Apache, e eu vou para os Estados Unidos estudar Hadoop, né? O Hadoop ainda não estava na sua versão 1.0. Em 2010, a gente implanta também o Hadoop como base do PharmaViews, né? E quando eu volto desse treinamento, 2011, 2010, a gente implanta a Hadoop como base do PharmaViews. 2011, vamos lá, a gente vê vários outros softwares surgindo, Apache Scoop, Zookeeper, e o cluster vai ganhando mais corpo, né? Começa a se falar de Spark, né? E 2012, por exemplo, a gente troca a engine de processamento do PharmaViews para Spark, e a Blueshift é fundada. Então, assim, pegando esse contexto aí, Esteban, de 2009 a 2012 é onde as coisas realmente começam a acontecer como empresa, que é a gente descobrindo o MapReduce, o Hadoop, aplicando num projeto dentro de casa, e esse projeto crescendo a ponto de gerar uma consultoria que hoje aí vai chegar aí, provavelmente esse ano, a quase 600 pessoas. Então, veio dessa brincadeira aí, besta, de 2009, mais ou menos. E é 12 muito anos. legal fazendo a ponte, né? Acho que esse movimento aí que acompanhou a evolução da tecnologia nos seus anos dourados, né? Também teve o mérito de fazer companhia nas grandes mudanças, né? Porque quando o contexto de Big Data sai do mundo on-premise e migra para soluções baseadas em cloud, que tem grandes transformações das tecnologias, né? A Blue fez isso, né? Participou junto, né, Esteban? Eu acho que você cansou de fazer configurações de Hadoop com suas adaptações para usar o storage das nuvens, né? Deixando de usar HDFS, né? Assim Sim, aí. como Desculpa, a Gê, gente... Vai lá, vai lá. mas foi legal comentar, né? Estamos nas últimas, mais um exemplo, de que o Alan tá falando 2009, né? Cara, foi ontem. A questão que ele comentou do TeraSort, né, de organizar e ordenar usando distribuições, foi até uma coisa que nós fizemos em uma POC para um grande e-commerce, né? O escopo da POC para definir a distribuição era justamente essa. Falou, cara, sobe as três, Cloudera, Horton e Mapar, mesma configuração das três, e vamos fazer um TeraSort.
Cara, isso aconteceu há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, assim, foi ontem quando a gente está falando de tecnologia. Não de tecnologia como um todo, mas quando a gente está falando desse mundo de Big Data, quando a gente está falando desse mundo analítico, né? Foi E ontem. isso, Esteban, que a gente nem entrou aqui ainda no assunto, o pessoal está pedindo uma parte 2 aqui, mas a gente nem entrou ainda para falar de Spark, né? O Spark nem tinha Puta. surgido como empresa, nem tinha surgido como framework, e nós estamos falando ali de meados de 2011 para 12, onde a Blue Shift surge, e surge o Apache Spark. E aí eu acho que, aí eu deixo para você, Giovanni, a gente continua agora ou continua numa próxima? Sim. Bom, a gente pode pedir mais uma rodada de chopp e embalar mais 2 horas aí, mas Nossa. vamos seguir o formato, respeitando a programação das pessoas. Acho que tem muito conteúdo aí para uma parte 2, né? Então, Nós peço estamos que no nos meio do caminho, talvez, estamos né? no meio. E aí acho que vale a pena a gente concentrar essa segunda metade aí com um tempo mais apropriado, né? Boa. Semana que vem? Eu entendi semana que vem? É, talvez semana que vem, então, parte 2. Beleza, Fechou, parte para mim fechou. 2. Fechou, vamos Fechou. embora, vamos embora. Então, pessoal, muito legais as participações de vocês aí pelo nosso chat, muitos comentários. A gente acabou não assim conseguindo trazê-los porque a gente está meio aqui espremido pelos conteúdos, né? Mas semana que vem a gente vai ter um tempo mais legal aí para fazer a parte 2 com mais interação. E ó, Giovanni, eu não descarto aqui a gente revisitar alguns pontos aqui do passado, até para criar alguns links com essa parte 2 do futuro. Porque nesse passado que ainda não aconteceu e que a gente ainda não falou, Isso. surgiram várias brigas, né? Várias discussões e vários conflitos entre empresas e frameworks, que é o que a gente tem vivenciado hoje também no nosso dia a dia. Então, A gente pode fazer tipo Exterminador do Futuro, né? Que vai e volta para o passado matando um monte de gente e tal, porque tem muitos jogos de intriga, Teve traição, várias várias brigas. brigas entre o Esteban e eu também, né, Esteban? Nossa, essas foram piores, tenho marcas até hoje. Mas aí o Alan falou de Zookeeper, falou de Scoop, falou de ARG. Gente, a gente vai explicar para vocês o que é isso, tá? Não são cada uma Pokémons, não. dessas Cada coisas. um de vocês, a gente vai explicar, tá? Show de bola. E aí, quiçá, esse Blue Talks aqui, sinceramente, gente, isso aqui é uma aula de faculdade de computação 1, tá? Então, assim, quem tá no primeiro semestre da faculdade, talvez tenhamos abordado alguns É temas uma aula aqui. mais fast forward, fast forward. É, Tipo assim, na velocidade 32, entendeu? sim. E aí talvez muitas informações vale a pena vocês checarem, porque talvez a gente tenha contado muitas mentiras aqui. É importante vocês nos ajudarem a dar uma sanitizada nos conteúdos. Boa. Mas, gente, muito bom. Muito obrigado mais uma vez aí por nos prestigiarem nesse encontro aqui tão gostoso às sextas-feiras. Valeu, Show de gente. bola, pessoal. Bom final de Valeu, semana. gente. Obrigado. Falou, Valeu. falou. Abração. Tchau, abraços. Tchau, tchau.